No ar, podcast alternativo. A cada episódio, uma verdadeira imersão musical e cultural. Apresentação: Giancarlo FRC. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Alternativo. Hoje com uma pessoa muito especial, Duda Calvin, ícone do rock, do punk rock, agora com uma baita carreira solo e também fundador e vocalista da lendária banda Tequila Baby, desde 1994 até os dias atuais. Músico, compositor, vida que segue em frente, como se fosse um punk rock show, chovendo corações pela cidade, seguindo os planos perfeitos, sendo melhor do que você pensa. Professor de História, Geografia, Redação e Atualidades, professor em História formado pela URGS e punk rock até os ossos. Duda Calvin, obrigado pela sua participação aqui na Alternativa. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. É isso aí. Duda, para começar... eu quero saber aquela lendária história, né, que tu foi sugado pelo punk rock, pela música, quando tu escutou Ramones. Mas antes desse momento fatídico, o que rolou desde pequenininho, assim, na sua vida, assim, de criancinha até esse momento na adolescência? E qual o álbum dos Ramones que pergunta grande. te sugou, né, cara? É essa pergunta grande. Cara, vou resumir. Sim. Eu morava em Charqueadas. O primeiro show que eu vi na vida foi do Replicantes. Comecei bem, né? Sim, Replicantes. E quando eu escutei Surfing Bird dos Ramones na rádio, no primeiro momento eu falei assim, que música estranha, o cara parece que ele é gago, né? Bird. Mas é legal. Aí, no verão, um amigo meu falou, essa banda tá tocando na rádio, eu tenho uma fita cassete gravada com um disco deles, tu gostaria de ouvir? Eu falei, claro, quero ouvir. Aí era o primeiro disco do Ramones, e a primeira música que eu escutei do Ramones, que eu coloquei para escutar, foi Blitzkrieg Bob, o Hey Ho, Let's Go. E aí, claro, eu falei, caramba, é isso aqui que eu quero, que eu gostaria de cantar, de tocar, porque eu não era nem vocalista, eu era um baixista. Tocava baixo. Eu tocava baixo, né? Eu não sabia. E aí eu falei, cara, esse tipo de som eu gostaria de fazer. São notas mais fáceis, mais básicas. Então, eu comecei a tentar tirar as músicas, tirei aquele disco todo que estava na fita cassete, depois pedi para esse amigo conhecer outros discos da banda, né? Até que eu conheci o Rocket Rush, que tinha o Surfing Bird, que era a música que eu achava meio estranha. Era esse o disco. Mas o primeiro disco The Ramones foi o primeiro disco que eu escutei dos Ramones, e o Surfing Bird foi a primeira música que eu ouvi dos Ramones. Que é uma capa bem interessante também, né? E antes, assim, um pouquinho o Duda criança, assim, como foi a tua infância, quando criança, assim, como foi, assim, a tua convivência familiar, tudo? Cara, eu nasci em Porto Alegre, né? Fui muito cedo para Charqueadas e passei todo meu ensino fundamental e o início do ensino médio lá. E nesse meio tempo a gente escutava, é uma cidade relativamente perto de Porto Alegre, a gente escutava as rádios de Porto Alegre, né? Escutava Ipanema FM, escutava as rádios de rock, né, que tinha na época. E a minha mãe tinha uns disquinhos ali dos Beatles, que eu escutava alguma coisa dela. Que legal. E tal, né? Meu pai tinha uns discos do Julio Iglesias, que eu escutava também, que era o que tinha. E é uma coisa muito interessante, a gente fala de discos, mas discos eram coisas muito caras, né? Não era todo mundo que tinha disco. Totalmente. A gente às vezes fazia assim, entregava um disco, trocava um disco com uma pessoa, escutava um mês, depois devolvia, e a pessoa devolvia o disco que pegava, deu. Só que eu não tinha tantos discos assim. Então a gente usava mais a fita cassete, que tu conseguia gravar e escutar. A nossa formação não foi o vinil, foi o cassete, porque era a coisa mais barata e fácil de se escutar na época. Tinha as fitas demos, né, que a gente comprava, tinha Mega Force, aquelas... mas isso todas. Aqui em Porto Alegre, isso, né? Já lá mais pra frente, né? Não tinha, né? Não tinha nada disso. E a época ali das bandas gaúchas, né, o melhor do punk também, no Rio Grande do Sul, né, me conta um pouco desse período ali que tu já estava ingressando com bandas, como é que foi essa história, assim? Tu já estava escutando Ramones?
Tu já estava escutando também o rock gaúcho, já tinha essa influência? Acho que a gente pode contextualizar para a galera entender assim, vamos fazer uma coisa mais de história, né? Sim, sim. A gente teve eu não gosto da palavra boom, porque boom parece que estourou, terminou, já era, né? Não, a gente teve um aquecimento da música no Rio Grande do Sul, nos anos 80, com 2 discos célebres, que são o Rock Grande do Sul e o Rock Garage, né? A gente teve TNT Cascaveletes, Garotos da Rua, Engenheiros do Havaí, De Fala e tantas outras bandas, né? E essas bandas, via de regra, acabaram lançando seus discos nacionalmente, e muitos se mudaram para o eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Quando eu comecei na música nos anos 90, aqui já estava um período de baixa. A gente tinha 2 expoentes na época, que era ainda os Cascaveletes e tinha o Rosa Tatuada. Mas ali nos anos 90 começou um outro fenômeno aqui no Rio Grande do Sul, que era das bandas covers, né? Covers, isso aí. E quando a gente monta a Tequila lá em 91, 92, era um período de muitas bandas covers. Sim, lembro. E a gente não tinha tanto espaço para fazer shows assim, a gente tocava em lugares muito pequenos, tanto que aquela primeira Tequila acabou, né? Dá para salientar também, Duda, esse nome Tequila Baby, você que trouxe para outra Tequila Baby, né? Foi um pouquinho assim, mudando rapidamente, não te cortando, depois a gente dá sequência. Além desse período cover que a gente teve em Porto Alegre, tu já tinha uma banda que era Tequila Baby, né? Isso mesmo. E aí, tu entrou para uma outra banda, teus amigos te convidaram e tu trouxe o nome. Tinha um nome lá e foi. Isso aí. Aí o que aconteceu? Essa banda Tequila Baby, a gente tinha uma música que era o Sexo Algema de Sinta Liga. Escutei muito. E a gente, né? E a gente fazia um pouquinho. Gente, era uma época muito complicada na música do estado, não tinha tantos lugares para tocar. Verdade. Tinha muito lugar para tocar cover, mas não música autoral. Sim, verdade. E óbvio que todas as bandas que surgiram no início dos anos 90 até os 94, elas não tinham tanto espaço assim. A gente teve o Papas da Língua, a gente teve uma galera que foi ter um respaldo lá para 94, 95. E aí, quando montam essa banda em 94, me convidam para cantar, eu trago o nome dessa Tequila Baby, que durou 1 ano e meio na época, sabe? 2 anos no máximo. Sim. E aí eu trago o nome e algumas músicas, e aí essa Tequila Baby que todo mundo conhece. Mas em 94, 95, esses shows de banda cover começam a ter uma significativa baixa e começa a ter um espaço novamente para um reaquecimento da cena musical com música autoral. Aí surgem Tequila Baby, Acústicos Valvulados, Ultraman, Maria do Relento, Comunidade Ninjitsu e tantas outras bandas dos anos 90 que vocês conhecem, né, e que estão vivas até hoje. Dá para dizer também que nessa cena, então, tu é uma banda renascentista, né? Porque vem junto com a renovação do punk rock, né? Que tem Raimundos, Dead Fish, do Rodrigo, né? E tem essa nova cena do rock gaúcho também, que tava Deus do Rock Grande do Sul, já em ato, e vem depois com Acústico MTV mais para frente, e todas essas bandas que tu citasse. E o disco da Ipanema, né? E o disco da Ipanema, né? Que foi o nosso Punk-O-Rama, nós que somos do punk rock, que seria o Punk-O-Rama, né? O movimento punk, claro, como disse o Duda, já tinha os Replicantes, os Inocentes, mas vocês vêm com essa releitura que o próprio Bad Religion fez, né? Que ele tinha o Stand the Fiction, que fez um mais remasterizado, e vocês já vêm com aquela pegada mais nova também. Vocês estão sempre se reinventando, e tu principalmente, né, Duda? E aí, então, dá para dizer que a tua banda ela vem com essa nova pegada, com essa nova visão, tipo, da época do Green Day, da época do... Porque pega ali, né? Não pega aquele punk, assim, bem cru, né? Certo. Tipo, DRI, vem com uma... Exploited, isso. É que, assim, o punk rock... Primeiro falar do punk rock, depois falar de como é que tá o som da atualidade. Sim. A gente no Brasil, antes eu pensava que era Rio Grande do Sul, depois eu comecei a conversar com músicos
de outras bandas, e eu vi que isso é maior do que a gente, maior do que você, melhor que você pensa. Melhor. A gente no Rio Grande do Sul, a gente tem uma tradição dentro do punk rock, a gente tem o Replicantes, a gente teve o Replicantes nos anos 80, Tequila nos anos 90, a Fresno nos anos 2000, Sim. né? Porque o emo é o emotional core, é o hardcore emotional, ou seja, tá dentro do punk rock, certo? Eu conversando, pra te ter uma ideia, eu conversando com o Chorão, do Charlie Brown, lá no Planeta Atlântida, e ele me disse assim, Duda, eu tocava hardcore, eu tocava Suicidal Tendencies, eu tocava no FX, e esse nosso sonho é completamente dentro do punk rock com o rap. Ou seja, o Charlie Brown Jr. vem do punk rock. No mesmo show, eu conversei com o Dinho do Capital Inicial e o Dinho falou, cara, todos do Capital Inicial tocaram punk rock. O nosso sonho é punk rock, só que sem distorção. Ou seja, todas as bandas pop no Brasil, vamos chamar assim, Sim. tem a sua veia punk rock. O Paralamas tem a sua veia punk rock, do The Jam e de outras bandas. O Legião Urbana, meu Deus, o Porto Elétrico, é punk rock, tá entendendo? O Titãs, eu toquei com o Paulo Miklos, cara, gente fina pra caramba, ele ama punk rock. Imagina. A gente ficou conversando de bandas um tempão, e pra te ter uma ideia, eu fiz uma versão de uma música do Arnaldo Antunes chamada Socorro, que eu vou lançar logo, e fiz uma versão punk rock, mostrei pro Paulo Miklos, ele falou assim, quero ver quando o Arnaldo escutar, ele vai adorar. Então, ou seja, tem muita coisa. Só que, vamos pegar agora o punk rock respondendo a tua função de como mudou o som. O punk rock, ele começa com aquele punk rock 74, com Ramones, Nova York, CBGBs, né? Vai para a Inglaterra, tem aquela lance da Vivienne Westwood, do pessoal da loja Sex, do Malcolm McLaren, e se usa o moicano, as roupas com essas coisinhas assim, caveirinhas e tal. Ele vai para Los Angeles e usa o bermudão, aquelas roupas largadas de FX, Suicidal Tendencies, e até mesmo o hardcore do Agent Orange, de outras bandas assim, certo? E ele tá sempre... E depois disso, o punk, tu pode notar, ele não é só um movimento musical, mas ele é um movimento social e de moda também. Sim. Né? Sim, hoje em dia, a gente teve a Tequila, que pescou muito no Ramones, em todas as influências, e depois o meu trabalho, tu pode ver o trabalho do Green Day, o trabalho do Blink-182, eles trouxeram uma novidade para dentro desse punk, para que essa molecada que está indo agora nos meus shows, que vai nos shows dessas bandas, possam novamente curtir o punk rock. A gente está falando do meu show, tu teve no show essa semana. Agora, isso, foi demais, pessoal. Cara, demais, é um show muito diferente, mas tem tudo que tá rolando mundialmente. Mundialmente ali. Mundialmente. Mas eu também pego as coisas, as músicas que eu compus na Tequila e trago pro show. A gente dá uma roupagem diferente pro show. Mas esse show, os The Punk Rockers, foi montado pela Glaucia e o pessoal da Tribos Produções. Sim. Que eles desenvolveram esse show para eu atuar. Sim. Entendeu? Foi um trabalho de equipe exaustivo. Tu imagina quando eles chegaram para mim e disseram assim, tu não vai mais cantar com o pedestal, tu vai cantar com o microfone na mão. Toda uma releitura. Cara, parece besteira. Sim. Mas uma pessoa que está há mais de 25 anos cantando com o pedestal, cantando nessa posição, e usar o microfone assim, e ter a mão livre, é uma coisa muito estranha. E poder dançar, e poder andar no palco. Ou seja, os The Punk Rockers, que é uma banda montada pela Tribos Produções, renovou esse cenário musical, né? Foi um voto de confiança, assim, sabe? Do tipo, cara, nós vamos escrever um show novo, vai ser uma coisa muito bacana. Topa, eu falei, vamos nessa. Sabe, foi do tipo, subiu na caravela, parece que para lá tem um continente novo, vamos nessa? Vamos. A gente tá chegando, tem terra à vista, tá entendendo? Sim, e interessante, né? O Bad Religion também fez essa releitura porque eles estavam muito cru ali, garagem, aquele som... Não... E no Stand the Fiction já vem mais remasterizadinho, o Green Day já entra, quando chega também é um estouro, né? Até os próprios Ramones, eles acho que perceberam e começaram a fazer uma coisa mais... O Didi Ramone fez muito isso, trouxe o Ramones pro hardcore, né? Isso mesmo.
O Ramones era uma banda de punk rock clássica, que a gente chamava Punk 77, né? Isso aí. E aí eles vão para o hardcore depois do... Qual era o disco aquele que... Eles fizeram... Subterrâneo, não me lembro agora. Depois do Subterranean Jungle. Eu sei. Esqueci o nome do disco, mas é o disco que eles estão naquele fundo... meio colorido, assim. Azul, assim. Tal, eles estão ali. Sei. Aquele disco ali foi a mudança musical, onde teve Durango 95, onde teve... teve um monte de música legal. Teve muita coisa sabe? legal. E aí, cara, eu tava tentando me lembrar das músicas do Didi Ramone, ele começa a fazer os hardcore, o Art Hoga e outras músicas assim. Sim. Eu falo, cara, mudou o jeito de composição e mudou o jeito de execução da banda para uma modernidade daqueles anos 80. Pra mim, falar em Ramones é falar em Didi, Joy, né? Porque... Lembrei o nome do disco, Too Tall to Die. Ah, sim, é clássico demais, cara. E assim, ó, Duda, voltando um pouquinho lá pra tua história, vamos deixar os Ramones um pouquinho de lado. Vamos lá. Os seus primeiros shows lá com a Tequila, nessa formação clássica, dizem que foi lá, se eu não me engano, foi no Garagem Hermética. Não sei te dizer, mas dizem que tinha 10 ou 7 pessoas pagantes. Aliás, eu fui em vários shows lá. Vocês tocando no FX também. É verdade, né? Que a gente trouxe o primeiro show do FX. Eu nunca tinha visto. Imaginar assim. Esse eu vou falar. Do show do FX? Sim, tá. O show do Garagem, se eu não me engano, deu 7 pagantes, 8 pagantes. E era um pico assim, o pico, né? O primeiro show quem do foi, Garagem, foi. Quem não foi... No primeiro show do Garagem, a gente tava começando, era uma coisa muito crua ainda. Sim, mas era tudo de bom. E aí foi 7 pagantes, um monte de pessoas que entraram de graça, convidados. E depois se começou, é que nem o... Cara, é muito louco, né? O Garagem Hermética era o nosso CBGB, né? Isso aí. E depois, é a mesma história do Ramones, primeiro show, poucas pessoas, depois começou a ver. E a gente fez uma temporada em Garagem Hermética lotada, que era todas as quintas de janeiro. Uma dessas eu fui. E pingava água do teto, era um caos. Mas foi muito importante. Em um ano, aquela banda que botou os 7 pagantes, no final daquele ano, já estava com o Garagem Hermética lotado, tá entendendo? A gente fez uma fita demo chamada Fiesta Sombreira e Rock and Roll, e essa fita demo, primeira, a gente gravou 10 copiazinhas, vendeu, das 10 a gente fez 20, das 20 a gente fez 40, das 40 a gente fez 80, a gente vendeu 2.000 fita demo. Até fechar lá, acho que foi a Orbit, não? E aí Antídoto da CIT, fechou com a gente fez o primeiro disco lá em 96, que eram muitas músicas dessa fita demo, mais algumas novidades. E tocou muita gente no Garagem Hermético, meu. E era muito... Assim, cara, é uma cena muito... Lagwagon. Meu Deus. Duda, claro, como a gente falou, a referência ali dos Ramones é infinita, né? Eu tenho um disco lá solo do Didi Ramone, que é o A Hate Freaks I Like You, que ele pega um baterista de heavy metal e coloca, acho que é o segundo disco, que o Cascaveletes fez na mesma época. Que engraçado isso, parece que tem uma energia rolando, né? Mas o punk rock e o metal são muito ligados. E a pegada desse disco é muito interessante. Gosto também do Joey, do pessoal, mas em especial o Mark foi aí um grande amigo seu, né? Eu fui no show do Planeta, que teve ali mais de 60 mil pessoas. Como é que foi essa história? Como é que rolou? Antes disso, teve um show, Mark Ramone The Intruders, que eu lembro até hoje que eu estava lá, né? E aí vocês novinhos e tudo ali e tal, não que não estejam. E aí o Mark tocando, e aí ele foi fazer uma brincadeira, assim... Pessoal, um feliz boquete a todos vocês. Eu lembro disso até hoje. E vocês atrás, e a galera, o que esse louco tá falando? Não, olha, eu me lembro de tudo, assim. Foi muito legal, cara. E ele ficou assim, tipo, lendo. Não assim, entendendo. Não entendendo. Né? Esse show foi demais, cara. Obrigado por ter trazido. Esse foi em 98. Esse foi em 98. Foi a primeira vez, né, que vocês... A gente conheceu o Mark em 97. 97? Lá em São Paulo. Ah, sim. Fazendo um show ao vivo na Rádio Brasil 2000. A gente estava no estúdio, tocando ao vivo, ele transmitiu. E o Mark chegou na janela e ficou olhando assim, fez...
E eu olhei assim, cara, que legal. aquele cara é um Mark Ramone, parecido com o Mark Ramone. Eu não falei nem que era o Mark. Falei assim, cara, aquele cara é parecido com o Mark Ramone. Aí nós continuamos tocando. A gente não sabendo o que estava acontecendo no estúdio da rádio. A gente estava tocando na sala de gravação. E a rádio transmitindo ao vivo. E o cara fazia entrevista com a gente e a gente escutava, mas não via ele. Sim. Só que no estúdio estava o cara, o Mark Ramone, mas toda a banda. E aí o cara falou, cara, eu tô com um convidado aqui, pessoal. Ô, meninos, eu tô com um convidado aqui que tá ouvindo o show de vocês praticamente na íntegra e tá gostando muito. Legal. É o Mark Ramone. Nós... Aí a gente tocou o Ramones. Sim, aí terminou o programa, a gente foi lá cumprimentar o cara, tirar foto com ele. E ele falou, gostei muito de vocês. E aí nos apresentou o produtor dele, que era na época era o Matias Priu e o Renato da Ataque Frontal. E aí o Renato falou, vamos fazer um show em Porto Alegre? Vamos. Aí em 98 a gente ajudou a trazer o Mark para Porto Alegre, o Mark Ramone e o Intruders, fizemos um show. Baita show. A cada ano, até hoje, cara. A cada ano que ele vinha no Brasil, a gente trazia para Porto Alegre. Sim. Né? Chegou um ano que a gente daí lançou nessa época o Sangue e Pólvora, tal, beleza. Quando chegou nos anos 2000, a gente foi convidado a tocar com o Mark em Curitiba e Floripa. A gente fez um show nesses lugares. E depois disso, em 2002, a gente convidou o Mark para fazer uma música juntos. Sim, né? Sim. No disco Punk Rock Até os Ossos. E aí o Mark falou assim, cara, quem é que vai produzir o disco? A gente não sabe ainda, a gente está pensando. Eu posso indicar uma pessoa, deixa eu ligar para o Daniel Ray e de repente ele produz o disco de vocês. Aí o Mark que fez a ponte da gente com o Daniel Ray. O Daniel Ray veio gravar e aí rola esse show do Planeta Atlântico que deu sold out, esgotou os ingressos, 60 mil pessoas. Foi demais, cara. Foi uma lotação do Planeta Atlântico de todos os tempos. E a gente fez um show, metade Tequila, metade Ramones. E foi demais, foi só quem esteve. E na van, isso as pessoas não sabem. Na van, voltando do show, tava eu e o Mark, o resto do pessoal ficou lá, eu voltei pro hotel. O Mark falou assim, vamos fazer um DVD desse show? Aí eu falei no outro dia pros meninos, não, o Mark quer fazer um DVD. A gente daquele show ia para outros shows com ele. Sim. A gente começou a girar pelo Brasil, né? E aí o Mark falou, vamos fazer um DVD. E aí surgiu a ideia do DVD de 2005, 2006 do Tequila Baby Mark Ramone. Que foi ali já no Opinião, né? Foi vocês fizeram o projeto e fizeram essa super turnê, né? É isso aí. Aí, quando rola essa turnê, assim, diversos shows, convivendo com um cara... Claro, a pergunta que mais deve ter ouvido, eu vou só replicar ela, né? Que se ele usa peruca ou não, mas... Deixa em off. Não, mas eu posso falar. Tantas coisas importantes, né? Não, eu posso falar. Cara, não usa peruca, ele tem um interlace, né? Ele tem entrelaçamento de fio. Mas isso, né, em 2006, 2007, eu não sei como é que tá hoje. Sim, faz bastante tempo, né? Então tem que dar uma puxadinha. Se sair é peruca, se não sair é dele mesmo. E ele foi assim, mais tutor, mais amigão, vocês eram juntos, porque acho que no Raimundos ele deu um toque pro Digão, que o Digão mostrou um som para ele e disse, olha, eu vou fazer uma música pequena Raimunda, ele e o Rodolfo. E ele disse, não, é melhor tu falar com o Joey lá, porque não é assim que funciona. E acho que o Joey autorizou algo assim. E com vocês rolava uma amizade legal, como é que era essa história? Ele foi mais paizão, porque na época ele era mais velho, né? Também. Tipo assim, ó, ele era muito tranquilo. Ele era super tranquilo. Ele escutava, tipo assim, ó, no quarto do hotel, na van... Ele escutava Frank Sinatra, escutava essas coisas, típico, assim, né? sabe? Sim, porque... aquelas músicas antigas americanas, assim. Ele escutava esses sons aí. Fazia umas brincadeiras, sabe? Assim, tipo... A gente era assim... aquela foi demais, sabe? Eu lembro tipo, até hoje. Assim, nós olhávamos assim, tipo... legal, vamos rir, é o Mark e tal, né, cara? Pô, legal que ele tá fazendo isso pra gente. Sim. Mas era assim, do tipo, ele era... depois tu via as entrevistas do Ramones, ele era o mais brincalhão deles, assim. Verdade, sabe? Verdade. Né? E ele fazia isso com a gente. Uma vez a gente
o quarto dele era do lado do meu quarto. Aí ele tocou na porta, veio ele de samba canção, camiseta de física e chinelo, com padzinho e as baquetas. Ele falou assim, Duda, vamos ensaiar? Bem tiozão, né? Como assim vamos ensaiar? Não, pede para os meninos trazerem violões ou guitarras aqui, vamos ensaiar. A gente ficou tocando as músicas todas do show no quarto do hotel. Que legal, cara. E aí eu falei, caramba, o show era naquele dia. Aí ele não queria fazer isso no camarim, ele quis fazer no quarto do hotel. A gente passou todo o show. Aí chegou no show, a gente já tinha passado todo o show. Era o primeiro show da turnê, essa que tu falou. Sim. E aí, volta e meia, ele ensaiava ali 30 minutos com a gente, umas musiquinhas, assim. E ele sempre fazia isso aí. Mas muito engraçado que ele, quando ele estava sem o povo em volta, ele gostava de ficar de bermudão, camisetinha de física e chinelo de dedo. Sim. E ele tem uma técnica que quem toca bateria assim, vê que ele é muito difícil, né? Aquela técnica ali não é fácil. E o Rich Ramone tem técnicas distintas. Não é só muito aquela elaboradas, quebração toda, tu olha, é muito bonito, legal, mas aquela técnica, aguentar um show aqui com a idade que ele tá hoje, né? Imagina. Duda, deixa eu ver aqui, a questão da Tequila Baby, né? Vocês aí, tu e o James são sócios, né? E a Tequila Baby ainda continua em ativa porque ela é uma empresa, né? Poucos sabem. Mas assim, ó, vocês foram responsáveis por trazer os melhores shows que eu fui, fora os de vocês, né? Então, eu tenho orgulho, assim, de ter vocês, assim, como porto-alegrenses, o pessoal todo, porque vocês trouxeram. Só aqui, ó, Bad Religion, Offspring e NoFX, cara. Como é que foi trazer esses caras? Como é que foi conversar com esses caras? Esquecendo um pouquinho os Ramones. Porque trazer esses caras para nós nessa época, era tipo assim, caraca, os caras vão vir em Porto Alegre, meu. Como assim? A gente ficou, tipo, sonhando com esse momento. E vocês trouxeram, né? E é um orgulho para nós, né? E eu fui nos shows, né? O Buzzcocks também. Bom, enfim, né? Porque o hardcore, esse californiano, ele é demais, né? Teve até o Millencolin aí há pouco tempo, né? Fui no show também. E como é que foi, cara, essa história? O NoFX, se eu não me engano, estava lançando o Zoom daquele com a ovelha, né? A capinha da ovelha. Cara, eu acho que foi o nosso momento musical, pouca gente sabe disso. Foi o nosso momento de poder divulgar e agradecer ao punk rock. Sim. As pessoas não sabem, né, cara? Mas a gente não ganhou um centavo para fazer aqueles shows. A gente fazia divulgação, tocava junto para chamar gente, sim, mas principalmente para eles poderem essas bandas tocarem em Porto Alegre. Sim, no opinião. Não era um circuito não. natural, né? Era São Paulo. Então, assim, eles falavam, olha, a gente traz a banda, mas assim, a gente não tem grana para pagar vocês. Sim. E vocês vão ter que ajudar a divulgar. Ou seja, tipo, só notícia boa, né? Mas a gente queria que o Bad Religion tivesse pela primeira vez em Porto Alegre. A gente queria muito que o NoFX tivesse a primeira vez em Porto Alegre. A gente suou muito pro Offspring estar a primeira vez em Porto Alegre. A gente se puxou pra caramba pro Millencolin vir para Porto Alegre. A gente, pro Less Than Jake vir a Porto Alegre. Pro Buzzcocks ter um show histórico em Porto Alegre. Só banda fraca. Sabe? Era a produção da Tequila que trazia essas bandas e a gente ajudava a divulgar. Sim. Né? Não teve lucro, mas a gente conseguiu colocar Porto Alegre no mapa dos shows de punk rock internacional novamente, porque rolava muito São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Sim, verdade. Não vinha para cá. E aí começou essa história com o Mark Ramone, e de 98 até 2002 a gente fez muito disso, né? Daí, quando rola o segundo show do NoFX em Porto Alegre, o segundo show do Bad Religion, a gente já não precisava mais, porque já existia uma cena trazendo esses shows, né? Então, o bacana é que a gente foi o precursor de trazer isso aqui, se tornar um cenário de shows internacionais de punk rock, né? De rock alternativo. E aí a cena começou
a se gerir sozinha. Hoje tem ótimas produtoras que trazem esses shows. Sim. Então, tipo, a gente não precisou mais fazer esse trabalho de formiguinha, tá entendendo? Sim. Mas no primeiro momento, sim, foi necessário, porque não acontecia esses shows aqui. Não, e foi incrível pra gente, assim, que gostava do som, né? Que era do skate, que era do pessoal ali. A gente ficou meio, como assim? Como que os caras vão vir? É sério? Às vezes, a mídia era em Ipanema ou... Não tinha uma mídia, assim, para confirmar. A antiga A gente, às Felusp, vezes, né? a gente nem acreditava, às vezes, até rolar as propaganda. E tu chegou a trocar uma ideia lá com a galera do Bad? Vamos começar pelo Bad, assim, como é que foi? O Bad Ridge, muito tranquilo. O Greg Graffin, vocalista, muito tranquilo. Lançou um livro há pouco Usou tempo. uma camiseta da Tequila no show. Super show o pessoal deles também, da banda, né? dois deles, eu acho que o Hudson tava no outro lado do Opinião, tomando uma cerveja, conversando com a gente. Sério? E aí, no barzinho aquele que aí tinha. ele perguntou assim, vocês me dão um disco aí pra mim escutar? Eu lancei o disco, na época era o Senhor e Pólvora. No outro dia, no outro show lá, ele mostrou o disco para as pessoas. Ganhei esse disco legal, da banda aqui e tal. Esse é momento orgulho. Foi muito legal. E eles entenderam que aquele show aconteceu porque a gente ajudou a divulgar. Sim. Né? E aí, claro, a gente sabia que existia fãs de Bad Religion, mas a grande mídia não sabia que existia público para ir num show de Bad Religion. Não, e aquela época o Porto Alegre também era muito conservadora para as bandas. E era um pouco fora da rota, né? E eram bandas, queiram ou não, já estavam na estrada, mas eram novas também no cenário, né? Exato. O Bad mais antigo, mas NoFX era uma gurizada ainda, né? Offspring, Offspring. E o NoFX, como é que foi? O Fat Mike aí? Cara, o NoFX tá na internet direto, cara. O NoFX foi muito estranho, porque assim, ó, eles odiaram aquela primeira vez no Brasil, porque eles foram roubados no Rio de Janeiro. Né? Sacanagem. Mas o show de Porto Alegre foi muito bem organizado, só que eles estavam muito cansados. Eles estavam dormindo no camarim, quando eu entrei no camarim para falar com eles. Mas foi um show muito legal. Depois daquele show, eles vieram mais vezes a Porto Alegre. Sim. E com uma estrutura, depois daquele show, com mais discos, o pessoal conhecia mais a banda, então foi muito bom. Aquele disco, o Heaven Petting Zoo, ele veio depois de um disco maravilhoso chamado Punk in Drublic, né? Tem o Lennon, tem só os clássicos. E aí, cara, as pessoas começaram a se ligar mais na banda depois daquele show em Porto Alegre. E aí, outros shows da banda, quando eles vieram para Porto Alegre, em lugares maiores ainda, né, cara? Então foi muito legal, porque foi um precursor, foi um divisor de águas. A gente ajudou a trazer, eles entenderam que aquela banda ali que está ajudando a trazer vocês. Aí eles foram conversar com a gente. Tal. Foi muito bacana. E uma experiência muito boa. Mas a banda não estava gostando de tocar no Brasil porque foram assaltados. Sim, deve ser, dá para entender, né? Porque é um negócio também, eles estão para lá, estão para cá, estão em hotel, aquela coisa toda. Não é o país deles, né? A cidade que foi mais difícil. E, claro, o Mark foi o que tu mais teve acesso e contato e shows, mas o Offspring também, né? Cara, o Offspring foi muito louco, assim, porque o Offspring já foi o primeiro show com eles, foi no Gigantinho. Foi num lugar maior. Maiorzão. E a gente teve um contato com a banda, muito assim e tal, e aí, muito assim, oi, tudo bem, nós somos a banda tal, vocês são a banda tal, legal demais, tal, ponto, vamos pro show. A gente tá tocando, a gente olha do lado, assim, tá o vocal e o guitarra olhando pro show da gente, e o guitarra falando assim, pá, que show. Que legal. Aí eu falei, cara, os caras estão vendo o show, que demais. Terminou o show, o cara saiu dali, me cumprimentou, em todos os lugares do Brasil que ele passava, eles falavam, eu toquei com uma banda chamada Tequila Baby, ele gostou muito do show. Quando a gente se encontra novamente, 2 anos depois, aí ele já tá mais amigão, assim, vem cumprimenta a banda. E aí já fala da banda para todo mundo e tal. Ou seja, para nós foi uma experiência muito legal, a gente ajudando a trazer o Offspring, já com condições maiores e melhores, mas ao mesmo tempo aquela coisa de saber que a banda que tu curte está descobrindo o teu som.
Então isso foi legal, né? E Offspring, ela é uma banda que cresceu demais, né? Demais. Entre ali, eles são bem... Tocaram no Rock in Rio, né? Acho que Tocaram no Rock in Rio, né? Eles tocaram em festivais grandes também. Não que isso... Tá, claro, quer dizer, né? Business, né? Tem duas bandas que a gente não tocou, não trouxe dessa geração aí, mas que eu gostaria muito de ter tocado e ter conhecido. Uma é o Rancid. E eu posso imaginar outra. Green Day. Green Day, não. Pensei que era No Use For A Name. Foi vocês que trouxeram, não? No Use For A Name não foi a gente Não trouxe. foi, mas... Não. O Rancid, não, eu achava que sim, cara. O Rancid é demais. Eles estão na internet direto. Eu gostaria de tocar com o Rancid. Demais. E gostaria de tocar com o Green Day, eu acho que... o Blink-182, eu acho que seria muito legal de tocar também, tá entendendo? Essa banda eu já não simpatizo muito. Claro, a gente gosta de todos, né? Mas eles voltaram, assim. Voltaram, estão fazendo shows. É um baita batera, né? Também estão fazendo shows guitarrista e tudo. Por um monte de lugares. E eu acho que é uma coisa... É muito mais pelo lado histórico de tu poder ter tocado no mesmo palco com essas bandas. Sim, né? Na ideia é demais. E né? ter confraternizado com essas bandas, porque são as histórias que a gente vai contar. Sim, vai entrelaçando, né? Que fazem as pessoas, uau, pô, isso é legal, que experiência. Imagina, né? Trocar figurinha. Cara, ter essas histórias é uma coisa muito legal. Não, eu entrevistei o Gross tocou com o pessoal que ele curte, o Frank Jorge, com o Paul e tu, com o Offspring. Então, assim, cara, eu toquei com os Misfits, né? Eu toquei com Misfits, né? E até essa camisa que eu tô usando aqui é uma homenagem ao Misfits, que é a galera da Sublimens. A galera lá da Sublimens, segue lá, @Sublimens, faz essas camisas, assim. Cara, eu conheci o baixista, o Jerry Only, e conheci o vocal dos Misfits, né, cara? Marshall Graves, e do tipo, é muito legal, conviver com os caras, e dizer assim, cara, essa é a banda aquela. Caramba! É que a gente que é público, né, a gente fica imaginando que é uma coisa muito distante, e realmente é, né? E vocês já são banda, já são do show business ali, já trouxeram esse presente pra gente. E contando essas histórias, a gente fica muito orgulhoso, né? Tipo, o Cláudio também tocou com o Dead Kennedys, acho, do Replicantes, ele nos contando, né? Imagina. E... Tá, deixa eu ver aqui... A gente pulou muito fora da pauta. Não, tranquilo. Tem a história também do Shelter, né? Que é muito boa, né? Cara, do Shelter, né? É muita banda, né? É muita banda. Tinha que ser um podcast só pra isso. Não, vocês podem... Agora, tu em carreira solo, tu pode fazer a tua carreira internacional, Duda. Porque tu tem os contatos, só chamar os caras. Vai rolar. Cara, com o Shelter, assim, o Shelter voltou, sabia disso? Voltou agora. Eu vi um vídeo hoje no YouTube sem querer. Shelter, pra quem não conhece, gente, é uma banda de hardcore de Nova York, só que eles tocam Krishnacore, eles são Hare Krishnas e tocam hardcore. Né? Toda essa cultura asiática e religiosa deles, eles trazem para as músicas. E a gente foi convidado a abrir a turnê nacional do Shelter lá nos anos 90, e eles curtiram muito estar com a gente, porque a gente não bebia antes de tocar, era uma banda mais... A Tequila era uma banda muito tranquila nisso, e eles curtiram a gente e nos convidaram para, no Rio de Janeiro, comer com eles no templo Hare Krishna. Só que eu sabia que a comida deles era macrobiótica, mastiga 30 vezes antes de engolir, tem aquelas papinhas, aquelas coisas. Só que eu expliquei para os meninos da banda, vai ser assim, 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 então tá tranquilo. Beleza, tá tranquilo. Vamos fazer o network. Vamos fazer, vamos nessa. Vai ser divertido. Sim. Só que o tour manager do show era o Roberto do Camisa de Vênus. Ixi. Tá? O cara, ele respira carne, churrasco o tempo inteiro. Ele não vive só de carne, ele respira carne. O cara, quando ele viu aquela comida, ele entrou em parafuso e falou, meu Deus do céu, nós vamos ter que comer isso. Eu falei, Roberto, isso é a comida dos caras. Tá? Mas, cara, é tudo umas papas, eu não sei o que tem dentro disso, eu não sei qual é que é. Cara, é gostoso. Tem umas gosto de manga, comida de chutney, tem um gosto de comida indiana, comida árabe, tu vai curtir ele, meu Deus, cara,
Aí o Roberto comeu um pouquinho, vocês me dão licença, eu tenho que ver tem que ver os preparativos do show. Tá, beleza. Só que assim, nós estávamos comendo, tinha um janelão, e as pessoas da rua não viam a gente, mas a gente via o pessoal da rua. Nisso a gente tá comendo, todo mundo conversando, e todos naquela mesa enorme olhando pra rua. Na frente tinha um botequim. Sai o Robério, entra no botequim, para de frente, não vê que a gente tá olhando pra ele, comendo uma coxa de galinha. Parece o Homer Simpson. Parecia o Homer Simpson, cara. E nós assim, caramba, olha lá o Robério comendo uma coxa de galinha, olhando pra cá, não vendo a gente vendo ele. E ele comendo aquilo, tomando um copo de refri, muito feliz, assim, e todo mundo olhando pra eles. E aí um dos caras da banda falou assim, ei, aquele lá não é o teu manager? Nós falamos, não, é parecido. É parecido com o cara. Quanta história, hein, Duda? Também são 30 anos já, né, Duda? E nesse show do Rio, sim, a banda que tocou junto conosco, junto com o Shelter e com a Tequila, foi Los Hermanos. Los Hermanos. Era uma banda de hardcore. Vai, teve uma fase aí no Brasil de Los Hermanos, teve os Los Gusanos também. Isso aí. E o Los Hermanos era uma banda de hardcore. Não tinha o Ana Júlia, não tinha aquele, sabe? Essa eu não sabia. E a gente tocou no Imperator, uma casa de show muito legal no Rio de Janeiro. Tava Los Hermanos, mais uma banda local, a Tequila e o Shelter. Que referência, Duda. Olha, tu é o nosso, vocês aí, nossa referência máxima, né, meu? Mas em 2016, cara, aconteceu um problema aí, uma cirurgia cardíaca que deixou todo mundo preocupado. É um assunto delicado, mas como é que tá a saúde do Duda hoje? Cara, eu tive uma pericardite, né? Na real, eu tive uma apendicite. Da apendicite, eu achei que não era nada, não sabia o que era, fiquei segurando. Fiquei segurando em casa. Chegava, vomitava ali, mas não, será que é alguma coisa que eu comi? Cara, eu fui muito tarde pro hospital, me abriram, rasparam meu intestino, lavaram meu intestino, fiquei dias no hospital, peguei uma infecção hospitalar. Não, o hospital é complicado. E da infecção hospitalar tive uma pericardite. Aí o bicho pegou, o coração em volta encheu d'água. Mas foi por causa dessa no hospital, então? No hospital. O coração encheu d'água, tive que fazer 2 cirurgias para drenar essa água. Foi muito punk, cara. Fiquei, eu acho que quase um mês no hospital. Um mês, meu Deus. E sem aquele, não podia fazer movimentos, nada. Cara, tu não abre aquela aqui, dor, tu né? não abre aqui, ó. Tu não tem aqui. Fez a... Vai por aqui assim, sabe? Tá, eu já fiquei imaginando. Será que eu tô não tem cicatriz, não tem nada. Foi por aqui. Cara, mas foi um cagaço absurdo. Sim, assim, imagina, cara. Sim, deixou todo mundo, porque Tequila Baby tem uma legião de fãs, né, cara? E imagina. Cara, foi muito... E o primeiro show que eu fiz depois da recuperação foi Encharqueadas. Junto com os Acústicos Valvulados. A gente tocou Encharqueadas, numa praça lá e tal, num evento. E foi o meu primeiro show. E eu tava assim, tipo, cara, como é que vai ser fazer um show, né? Sim, imagina. O Tonho nos deu um susto também esse tempo aí. O Tonho Croco, né? O Tonho foi uma cirurgia séria também, cara. Foi muito punk. E aí, cara, eu consegui fazer o show, voltei às atividades, mas foi um susto absurdo. Imagino. Assim, e tudo assim, ó, tu tem muitos clássicos, né? O teu show, cara, em especial agora na carreira solo, 30 anos de punk rock, né? Como dizia o Lenny do Motorhead, tudo é rock and roll, né? Punk rock and roll. O teu show é incrível, cara. Eu presenciei, fui muito nos anos 90, não sou saudosista, mas 80, 2000 ali, Planeta Atlântida, Tequila Baby, baita show. Mas o teu em especial solo é demais, cara. Olha, parabéns, obrigado, cara. Eu não parei um minuto, estava eu, a minha esposa e várias gerações. E assim, como é que tá esse teu processo de composição? Falando um pouquinho das músicas antigas, das que virão... Né? Como é que é o teu processo que te inspira? Tu ainda tem essa pegada ou tu quer fazer aquela coisa de vamos ficar no sucesso do que rolou, que não é ruim também, né? Ou tu tem pretensão de fazer coisas novas? Acho que primeiro explicar como é que é um show, né? Sim.
O show foi escrito pela Glaucia, Tribos Produções, montaram uma banda chamada The Punk Rockers. The Punk Rockers. E essa banda tem um tempero muito especial, porque a Tribos coloca músicos nessas bandas com algum estilo diferente do que eu tocava, para aquilo trazer um tempero novo para o show, um molho novo para o show. É um show muito diferente, tem os clássicos, mas o jeito que é o show, o jeito que ele é mostrado para as pessoas, é diferente. Traz uma modernidade, tá entendendo? É diferente. Ao ponto das composições de músicas novas já serem pensadas para ter essa união do que foi feito no passado, mas com essa novidade que é esse show que tu viu e que a galera não arreda o pé, tá entendendo? Sim. Cara, foi aquele show que teve ali no Espaço Marim, deu 1h50 de show. Sim. E o pessoal tava do início ao final, sabe? Para mim, agora falando como um músico, né? Dentro dessa estrutura, né? Sim. Então, quer dizer, eu faço parte dessa estrutura. Sim. Eu não sou, eu lá em cima, a estrutura lá embaixo, não. É um todo. É uma equipe, né? É uma equipe muito responsável. E esse show exige, aí falando da minha pessoa, exige de mim estudar de novo o palco, estudar a movimentação, estudar o respirar. Ficou difícil, mas um difícil muito gostoso de fazer, sabe? E a galera da Tribos, a Glaucia Silvac e todos que trabalham com os The Punk Rockers e a galera que apoia também, né, cara? O pessoal que apoia a Tribos Produções, eles estão muito de parabéns porque se tornou uma coisa nova, deu uma roupagem diferente, trouxe um público novo. Sim. E com um trabalho de rede social muito bacana. Até eu vou fazer um pedido para as pessoas, sigam lá o tribos.mkt, sigam lá o Duda Calvin, mas não esqueçam de dar um coraçãozinho. Isso é muito importante, porque pessoal. É a chance de vocês ajudarem a divulgar a música feita no Rio Grande do Sul, no Brasil. Comentar também com algum emoji, não importa, né? Não custa nada. É o nosso antigo dá uma força aí. Dá uma força. Uma peculiaridade da banda é que a banda ela é uma banda que ela não tem uma formação fixa, né, Duda? Exato. Pode contar um pouquinho, porque eu vejo tocando direto com o Franklin lá do Surto, que é muito maneiro ele. Provavelmente também vai estar aqui. Mas como é que é essa história? Como é que tu faz essa logística de trazer o pessoal daqui, dali, de lá? Cara, pra ter uma ideia, ensaiar eu não vou te mentir. A logística eu não sei, porque é a Glaucia e a Tribos que fazem. Que interessante. Então tem que um dia fazer uma entrevista com eles aí. Mas eu sei que é uma coisa muito bacana, porque traz gente do hardcore, traz gente do punk rock, traz gente do pop, traz gente do reggae, traz gente do funk. O Fred Chernobyl tocou com a gente. Traz gente do Fusion, traz o Franklin Medeiros, que tem muita coisa do reggae e do hardcore. Fate No More. Cara, é muito bacana, muito complexo, mas o resultado é muito gostoso. E sabe? Cada músico ele tem uma essência, né? Então tu chega ali, o repertório vai estar tirado, porém tu sente, né, alguma foi tocado uma nota de cover do teu cover, Giancarlo, né? É uma coisa tão louca que como eu disse, o show todo é escrito pela Tribos Produção. Sim. Eles mudam o repertório às vezes de um show pro outro. E aí, cara, tu tinha assim, caramba, esse show tem isso aqui, uau! Essa não canta há muito tempo, puxa vida, aquela ali eu tô fazendo. A gente toca nos shows músicas que a gente vai lançar ainda, sabe? Sim, a gente toca verdade, a Cera, a gente toca a música essa que eu te falei do Arnaldo Antunes. Tem uma música nova chamada La Ramona, a gente toca. Cara, então tem umas coisas loucas assim, porque não é um show que vou me
vou me debruçar no passado e tá feito o show. Não. Poderia, sem problema porque nenhum. é só hit, né? Mas só hit, tem mas assim, ó, tem 3 coisas. Tem é bom se renovar. Né? Tocar os clássicos, tocar as releituras e tocar as novas. Que é muito legal. Tu entende? Cara. Do tipo Sim. assim, ó, quando eu vejo, eu falo assim, caramba, eu vou estudar o repertório, vou escutar as músicas. Sim, porque dá uma esquecida também. E o tu escutar as músicas faz tu... Puxa vida, eu tava cantando assim, olha só como é que eu cantei. Eu tô repassando elas do jeito que eu cantava, até para não perder o feeling do jeito que eu cantava, mas tem essa novidade, que é o jeito que eles estão tocando. Que acaba sendo releitura, não é que cover, sendo uma cover de ti mesmo, no caso, né? É uma releitura. E Duda, você é professor, né? Então, como que tu mantém essa rotina entre shows, ensaios e viagens, né? Você está nativo ainda como professor, né? Professor de história e tal, e atualidades. Cara, eu sou professor de história, atualidades, redação e geografia. Eu fiquei muito tempo ensinando galera a passar em concurso e passar em faculdade. E Enem. Legal. Mas... Imagina ter o professor rockstar. Mas tipo assim, acabamos desenvolvendo um método de ensino que eu pego assim, Jean. Eu pego... Aplico a prova do Enem. Aplico a prova do Enem. Certo. Aí tu tirou uma nota lá, vamos lá, de 100 tu tirou 70. Eu vejo onde é que foi teus erros, upo aqueles teus erros, bombardeio aqueles teus erros com as informações. Sim. E em 3 meses a tua nota de 70 vai para 90. Que interessante. Só que tem uma coisa. Bem... Eu sou do punk rock, né? Eu estava fazendo isso com colégios particulares. O pessoal... Cara, eu tenho que fazer isso com a galera do ensino público. Eu quero lecionar... É uma inovação. Eu quero lecionar para o ensino público. Para fazer a galerinha do colégio estadual, do EJA, passar nesses concursos. Eu pego um cara do concurso para Tribunal de Justiça e tal, a prova de conhecimentos gerais, eu faço o cara tirar 100, tá entendendo? Sim. Só que, cara... Eu queria fazer uma pessoa sem condições tirar 100. Isso é o que seria já o que deveria ser, né? Eu acho que isso é o hardcore, é o cerne, é o núcleo do ensino, tá entendendo? Tu conseguir fazer com que o ensino, a educação, mude a vida da pessoa. Sim. Tá entendendo? E é verdade. A situação social. Então, assim... Eu não estou lecionando agora para colégio particular, eu não estou colocando o método que a gente desenvolveu. Mas tu teve essa tua intuição porque, queira ou não, é um ofício, né? Aí tu se organizou para isso e para... Assim, esse ano eu estou desenvolvendo um projeto de a gente conseguir criar uma escola... que legal. Uma escola gratuita para as cidades do Rio Grande do Sul, que a gente possa entregar o EJA e essa preparação para cursos e concursos gratuitos, e as pessoas não pagarem nada, certo? Fazer um projeto de ensino para que a prefeitura ou o estado consiga bancar essa estrutura, mas que seja de graça para a população. Porque, cara, o cara sai do colégio particular, pega uma aula, essa que a gente desenvolveu, ele vai passar no concurso, mas que graça tem? Saca? Concordo. Eu continuo gerando os mesmos... Eu estou dando manutenção aos mesmos problemas sociais que a gente viu a vida inteira. Agora, se eu pego um cara lá do Saranda, um cara lá da Rubem Berta, um cara lá da Mário Quintana, pego um cara da Vila Farrapos, eu pego um cara lá do Maitá, o bairros lá, o Lami, tá? o Restingue, etc. E essa pessoa consegue passar no Enem, consegue passar numa faculdade federal, consegue passar num concurso. Ele vai sempre lembrar. Eu vou te contar uma história, então. Tu falou Tinha um cursinho que eu lecionei, não vou citar o nome do cursinho. Sim. Tinham alunos bolsistas que ganharam bolsa. E tinha um menino
Isso foi em 2010, 12, quando a gente desenvolveu esse método. Tinha um menino que queria entrar, o sonho dele era... Ele trabalhava no mercadinho. O sonho dele era entrar em Direito na URGS. E aí a gente se juntou, os professores que estavam escrevendo esse método. Cara, qual é a nota desse aluno? Cara, de 100 ele tira 50. Muito pouco. Falei, então é esse o cara. Cheguei para ele, a gente chegou para ele e falou, ô meu, tu quer passar na Federal? Duda, é o meu sonho. Cara, precisamos de 15 minutos diários teu para estudar isso. A gente vai te dizer o que tu tem que estudar. A gente presencialmente isso na época? Na época era presencial, não tinha EAD, né? Não tinha... Né? O cara nem tinha computador, né, velho? Sim, na nossa época. Não, o cara não tinha, ele não tinha condições. Aí não tinha celular, não tinha nada. Aí o que aconteceu? O menino, não, eu topo, eu quero. Cara, o cara passou em Direito noturno na URGS, o mais difícil de todos. E hoje é um advogado, tá entendendo? Ah, que legal. Ou seja, a educação sim pode mudar a tua vida. E a inovação que o Duda faz, não adianta ser uma inovação que não vai atingir a sociedade, né? Porque o método teu inovador, a inovação vem do quê? Atingir a sociedade. E eu vim de colégio público, né, cara? Eu vim de colégio público. É o meu obrigado aos meus professores, sim, entendeu? E olha, super vai dar certo isso aí. Claro, não vai deixar música, pelo amor de Deus. O teu show aí vai para 20 anos, não, certo? Foi aí que tá. Já foi um método que a gente criou, muito fácil de aplicar, só que eu não quero entregar de mão beijada para os colégios particulares, só isso. Sim, porque a inovação ela tem que agregar à sociedade. Isso que, né, é uma invenção sua, que essa inovação, se tu entregar para o particular, não vai fazer... Pode fazer diferença, mas... Pessoal das prefeituras, governo do estado, governo federal, que quiserem, imagina, só nos contatar, contata a gente conversa, cara, a gente quer aplicar nas cidades, a gente quer aplicar no estado, a gente quer aplicar. Só que eu não quero o que todo mundo faz, cria esses métodos e passa para colégios particulares, tá entendendo? Sim, e o colégio particular, o pessoal, infelizmente... Eles já têm... Eles têm, cara, todo já, eles fazem aula de inglês. Eu não estou desdenhando o colégio particular, eu acho maravilhoso o método que eles utilizam lá dentro, mas ele já tem boas condições, eu quero dar condições para quem não tem condições. Isso é importantíssimo. É o punk rock da educação, né? É o punk rock, como dizia o Replicantes, seja punk, mas não seja burro, né? E, Duda, assim, você tem, então, agora eu vou fazer um trocadilho aqui, você tem com tanta história, você é professor de história, você ficou na discografia da história musical do Brasil, tem orgulho desse legado? Como professor de história também. Eu tenho orgulho. Eu acho que é algo ainda em construção, que até o cara vai mais um dia 30 parar, anos. Né? Não, 30 anos. Vai. O teu show, meu. Olha que o teu cara, show. Olha. Aí, 30 anos, eu não sei, mas. Mas vai. Vai um tempo. Alice Cooper, do punk rock. E aí. Tá muito bom. Cara, é como eu te falei, uma construção. Eu tardiamente descobri uma coisa muito interessante. A gente lê sobre isso, a gente entende, mas a gente não sabe aplicar. Sim. A gente não faz nada sozinho. Isso é verdade, né? Sabe? A gente sabe que hoje... Antigamente, por exemplo, uma divulgação tu fazia com rádio, TV e jornal. Hoje, não conheço gente que lê jornal físico, não conheço muita gente que está escutando rádio e nem que está vendo televisão. Certo? Então, uma mídia que nem essa daqui, do alternativo, né? É isso, né? Isso aí, atinge um público... Tá? Atinge um público que tu talvez não vá atingir nas mídias convencionais. Ou seja, vocês têm um trabalho muito importante para conosco, artistas. A Tribos Produções, a Glaucio Vac, tem um trabalho muito importante para conosco, artistas. Os The Punk Rockers, a banda montada por eles, tem um trabalho muito importante para conosco, os artistas. O público que... a gente tinha um público que hoje vai do... A gente tem um público que vai dos 16 anos, 18 anos, dependendo do show, se é ao ar livre, sim. e até os 50 anos, que
eu fico assim, cara, como é que consegue ter uma pessoa de 50 anos e uma pessoa de 18 anos? Tem! E o público e renovou. Punk rocker, né? E o público renovou muito, tá indo uma garotada no show e usando camiseta do da Calvin e tal. Eu fico assim, caramba, velho, eu não esperava isso, sacou? Na boa, sendo o mais honesto possível. Então eu descobri uma coisa, nada se faz sozinho, né? A gente não pode achar que eu tenho um mapa do tesouro, é sempre seguir esse mapa que as pessoas vão curtir o meu show. Não. Respeito muito, por exemplo, o Roberto Carlos, que é um show do mesmo jeito há muito tempo, certo? Que é tradicional, mas eu acho realmente difícil, exige mais a pessoa se renovar e se reinventar, e esse renovar e se reinventar não existe sozinho. Então sigam lá. Querem saber mais sobre isso? Sigam a Tribos Produções, a Glaucio Vac, porque, na real, já eles é que deveriam estar aqui contando para ti como é que funciona isso, não eu. Não, sabe? Duda, aí o teu logo tá muito bonito também, né? Que tá com os bastões ali. Ficou, não fui eu que fiz. Não, mas toda essa galera. Então aprovou. Até o The Boss, né? Até o The Boss do Fiat. Não, assinatura final ali cara, é tua. O mais engraçado é isso. Eu entrei como eu sei que é uma parte importante dessa equipe, mas eu entrei para trabalhar dentro de uma equipe que do tipo assim, sabe o loginho do Duda Calvin com os bastõezinhos? Incrível. Eles cara. me mostraram. Eu não ajudei a criar. Mas tu sentiu já de cara, né? Na hora eu falei assim, cara, essa galera é muito boa. Sim. Saca? E aí eu falei assim, pomba, o cara que desenhou a Glaucio, a Tribos Produções, essa estrutura criada, eu sou muito grato a eles, é muito boa porque me entrega, por exemplo, aquela camiseta legal com rosa no fundo. Tu viu o material de divulgação que tem na internet? Tu segue lá o Duda Calvin no Instagram, tu vai ver o material de divulgação. Que vem caneca, chiclete. Cara, todas essas paradas aí, eles é que fazem, não é eu que faço. Não, mas tudo isso é grana e tu prestigia além do show o pessoal para levar aqui, leva para casa. Graças a eles e aos parceiros deles. Eu tenho a lista aqui, ó. Eu tenho que mandar um abraço para o de Fosco Envelopamento, para Conta Aqui, para Sublimans, para Glaucio. Ou seja, eles fazem todas essas camisetas, os envelopamentos, as coisas acontecerem. Sacou? Dá todo aquele up ali. E aí a gente fica tipo, puxa vida, cara, tem uma super uma história gigantesca acontecendo que tu vai ver no momento que tá ali no show. Aí eu não vi que tinha balão no show, fui ver na hora, falei, caramba. Mas foi muito legal. Foi muito legal, né, cara? Aquela chuva de confete e tal. É uma interação, né? A gente interage. Mas eles, ela e a galera que inventou isso aí. Não é muito. Eu não. Muito todo mundo dizia, legal pra caramba. As pessoas falam, a produção, a Tribos do Duda Calvin, cara, não tenho nada da Tribos. Eu sou um empregado da Tribos, tá ligado? Eu não sou eu realmente não tenho participação nenhuma dentro da Tribos. E o bacana é que eu entrei para uma história trazendo a minha história. Sim. Se criou algo maior dentro daquilo. Força. Mas eu acho que se um dia a Glaucio aceitar, a Tribos Produções aceitar dar uma entrevista, para eles contar como funciona, é muito legal, porque, na verdade, muitas das coisas chegam prontas para mim. Sim, mas é que tu é multitarefado também, né? Professor, projetos, muita coisa. Então é bom ter essa equipe. E tu merece 30 anos de história. Olha quanta coisa a gente já conversou. Trouxe os caras, Ped, Noefex, Mark Ramon. Então tu precisa também dar uma... Né, focar ali no vocal, focar na técnica vocal, porque queira ou não... Dizem que o Ozzy gravou esse último disco, não foi ele, né? Porque, tadinho, né? Ele tá bem debilitado. Acho que não foi ele, né? Ele tá bem debilitado e tal. Então, tem outros afazeres que vai agregar no projeto, né? Então, pode também... E delegar, isso nas empresas também, delegar as funções é importante às vezes, né? Não, vou confiar na minha equipe, porque é assim, vou focar em outras coisas, né? E, ô Duda, com 30 anos aí de experiência nessa retomada aí, tu já passou por todas as mudanças tecnológicas, acho que tu não pegou teve vinil da Tequila Baby, acho que não, né?
vem desde a fitinha. A fitinha eu tive a fitinha. É. A fitinha cassete. E como é que tu vê isso aí? Porque tu pegou todas essas fases, assim, era Napster, que o Metallica brigou lá. Napster, que tu pegou toda. E como é que tu viu isso até hoje, assim? O que tu acha dessa história aí? Cara, nós somos, acho que de uma maneira, falando como historiador, nós somos privilegiados de estar numa época de mudança de mídias e comportamento. E nós também somos muito azarados por estarmos vivendo essa época de mudanças de mídias e comportamento. Por quê? Quando tinha o vinil era muito mais fácil entender como funcionavam as coisas. Era um quadrado. Não sei se a câmera pega aqui. Não, faço aqui, ó. Tinha a banda, um quadrado. Tinha a banda, a gravadora, a rádio e o público. Então era esse movimento. Banda, gravadora, rádio, público, público curtia a banda, banda, gravadora, rádio, público, e assim é esse movimento nesse quadrado. Com o fim dos CDs, com diminuição drástica, a gravadora cortou, virou um triângulo. Então era banda, rádio, público, banda, rádio, público, banda, rádio, público, banda, rádio, público. Com o enfraquecimento das rádios, virou uma linha reta. Banda, público, banda, público, banda, público, banda, público, banda, público. Bem nichado daí, né? Muito nichado. Porque antes, quando tinha aquele quadrado, todo mundo era pop. Tu concorria não com o NoFX, não com o Dead Fish, do Rodrigo. Tu concorria com a Rihanna, tu concorria com o Roberto Carlos, tu concorria, porque tudo era pop, né? Sim. Aí, quando entra esses nichos, tu começa a trabalhar dentro do teu nicho. Hoje, tu pode ser um Roberto Carlos dentro do punk rock, tá entendendo? Verdade. Tu pode ser a Rihanna dentro do rap. Tu pode ser o Julio Iglesias dentro do heavy metal, tá entendendo? Por quê? É tudo nichado agora. Só que essas mídias de streaming, né, esses Spotify, Deezer e etc, 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 nessa nova movimentação da música, trouxe de volta as gravadoras. Agora tá rolando banda gravadora, mídias de divulgação. Banda gravadora, mídias de divulgação. Se tu me perguntar para onde vai, eu vou te responder como um historiador. Vamos aguardar para escrever sobre. Mas não existe bola de cristal. E o que acontecia também, a rádio era importante porque ela trabalhava a repetição, né? Mas tinha um lado negativo que era o jabá, né? Porque quem fazia sucesso orgânico ali, como vocês fizeram, não tinha jabá. Ipanema era muito isso, né? A nossa saudosa Ipanema tocava porque o pessoal pedia e tocava Sexo Algemas direto, e tocava e aquilo ia na cabeça da pessoa, né? E infelizmente o jabá, né, rola até hoje aí, domina, né? Daí, claro. E aí fica rodando uma música lá que, como é que se diz, Luda? Até tu fala a frase, ganha por insistência ou por uma coisa assim. Que, de tanto rodar, a pessoa acaba gostando, né? De rodar. Tu sabe que com Ipanema, o jabá que existia, vai ter um show no final do ano da rádio, vocês estão a fim de tocar, mas tocava todo mundo, tá entendendo? Era a galera toda. E a galera, claro, vamos nessa. Sim. Tu não trocava por serviço, né? Sim. Tipo, eles tocavam a tua música, te convidavam para fazer um show no final do ano. Que era prazeroso, né? No Anfiteatro Pôr do Sol, verãozão, bacana, dezembro. Então, para as bandas era do tipo assim, cara, tomara que eles me convidem para tocar. Não era nem assim, vou ter que tocar. Não, era tomara que me convide para tocar. Era sempre acima de 50 mil pessoas. Sim, tá era demais. Então, foi um momento da música no Rio Grande do Sul que o jabá, no caso, se pagava com serviço, que era o que a banda podia fazer, certo? Não existia, eu preciso de tanto de grana para tocar uma música. Por exemplo, não existia isso. Mas tinha esse fato de, cara, vocês topam fazer um show aí? Vamos, cara.
Vamos porque é o show mais legal da cidade, então vamos fazer. E é importante ter esses programas também específicos, porque a gente mostra o trabalho ali, tanto aqui quanto na rádio, do artista, e a pessoa escuta, porque, por exemplo, a minha esposa, ela não é ligada tanto em música, ela gosta muito do Tequila Baby, mas ela não vai lá montar uma playlist, tá? Ela não tem paciência, ela é engenheira, faz outras coisas. E assim, a maioria do pessoal também, né? Exatamente. Não é que nem a gente que vai pesquisar e vai fazer playlist, vai escutar, então a grande maioria quer ligar hoje, eu escuto bastante a 102, né? 102, o Júlio First é muito massa. Muito legal. Muito legal. Duda, me diz uma coisa, a gente vai ter aí um álbum novo de inéditas aí? Alguma coisa assim? Sim, a gente vai ter. ter? Vai ter um álbum novo. Vai ter inéditas, vai ter releituras, versões. Eu acho que agora, uns próximos meses, a gente tinha muita coisa preparada e aí deu essa enchente em Porto Alegre, que foi muito punk. A gente já vinha de uma pandemia que foi muito punk. E tu fez a parte operacional, te acompanhei, foi um herói, hein, cara? Foi difícil. Fez uma parte muito... Foi bem difícil. Te agradeço aqui pelo alternativo, pela cidade. A gente viu foi muito legal, cara. Artista passando necessidade. Sim. A gente viu muita galera da equipe técnica passando necessidade. Pegou os bairros todos, né? Teve um momento lá que eu sempre cito, assim, que eu estava na escola, de noite, atendendo o público. Chegava gente às 4 da manhã, chegava gente às 3 da manhã. Chegou uma senhora com muita vergonha, assim, o que vocês poderiam nos ajudar? Aí eu falei, a senhora precisa de alimentos e tal? Eu saí com a roupa do corpo. Imagina. Cara, aí eu não tinha me ligado. Ela falou, saí com a roupa do corpo. Daí eu fui lá, peguei uma cesta básica, trouxe para ela. E a senhora tem algum lugar para ficar e tal? Não, a gente está indo para casa de um parente nosso. Sim. E aí me deu start. Mas a senhora tá só com a roupa do corpo? Tá, espera um pouquinho. Fui lá, trouxe roupa para ela. Muito obrigado, meu esposo. Já era de idade, assim. E aí, cara, me deu outro insert. O que a pessoa mais precisa nesse momento? Atitude, viu? Cara, e aí eu falei assim, cara, eu não tinha me ligado. Era roupa íntima. Cara, onde é que ela vai lavar a calcinha, sutiã? Onde é que o senhor vai lavar a cueca? Cara, aí eu fui lá, assim, a senhora... 90, aí eu tive... Eu mandava tirar o sutiã. Aí eu tive, assim, cheio de dedos, porque era uma senhora, assim, então... A senhora aceita um kitzinho de roupas íntimas, ela... Cara, aí brilhou o olho dela, porque era o que ela precisava. Sim, imagina. Eu fui na tentativa e erro, tá entendendo? Tentativa e erro. Mas tu ficou no operacional. Foi bem difícil. Foi bem, assim, bem difícil. Olha... Tu ficou... Descarregar um caminhão de cesta básica com 5 mil de cesta básica é difícil. É difícil. Não, olha, foi muito legal. E tem uma música tua que eu fui escutar, porque o rock é assim, a gente tem uma fase que a gente nem escuta música. Deve ser assim também, né, Duda? Porque a gente, às vezes, é ligado com música, mas não escuto, faz 5 anos que eu não escuto música, ou 2 anos, vira e mexe, vai escutando. E aí eu fui escutar uma música, vou escutar a música do Duda, Roso. Cara, eu chorei porque eu lembro da última vez que eu vi a minha avó, que ela tava com umas rosas, e eu tava indo embora pra Laguna Espacial. Eu tenho conhecidos lá, tava indo, e quando voltei ela já tinha falecido, né, cara? E a letra, ela diz, né, de seguir em frente. Ela me emocionou muito, essa letra. Eu fiquei muito impactado, assim, e senti, pô, cara, ele tá no caminho certo, assim, né? A Rose, cara, é uma história muito cheia de detalhes que engrandecem a música. Sim, minha mãe, ela teve câncer, lutou contra o câncer, venceu. Sim. E por depressão, voltou o câncer mais com uma força absurda, devastador. E antes de morrer, eu fui no hospital, acompanhei ela no hospital, estava no hospital com ela. A Glauce, minha produtora, mandou um poema que ela escreveu na hora, assim. Deu um insert, escreveu um poema para eu ler para minha mãe, que é a música Rose. Aí, olha só. A minha mãe, ela foi musicista durante muitos anos. Ela tocava acordeon. Sim. Aí eu li o poema para a mãe e ela falou, nossa,
isso aí dá uma música. Isso aí é música, é uma letra de música. E eu, cara, eu não tava com a cabeça pra isso. Sim, a gente fica Minha mãe tava muito deitada na abalado, cama, né, cara? respirando quase com um aparelhozinho, já tava na finaleira. Sim. Muito magérrima, assim. E aí eu falei, como assim? Ela, não, Duda, isso aí é uma música. Isso aí tu me leu e na hora me veio uma música. Tem que musicar isso aí. E eu, caramba, cara. Bom, 3 dias depois, 4 dias depois ela morreu. Sim. Passou-se um mês. Foi bem difícil, assim. E aí estava eu com a Glaucia, a gente falando dos shows e tal, e ela, ai, tu já chegou a musicar aquela letra lá que a tua mãe falou, que era uma música? Eu, não tive cabeça para isso. Vamos musicar agora. Eu peguei meu baixo acústico, a gente fez ali a música da Rose, na hora. Ela ajudando ali, porque ela foi que escreveu, né? Então ela me ajudando ali, e a gente cantando e gravando no celular, pedacinho por pedacinho. Com quem a gente vai gravar? Como a gente vai fazer? Aí eu estava falando com o Rodrigo Del Toro, o primeiro baixista da Tequila, que me ajudou a montar a Tequila e tal. E o Rodrigo Del Toro se prontificou a gravar lá em São Paulo. E aí ele gravou uma boa parte da música lá, o resto a gente gravou no estúdio Audio Work, em Parobé, lá do TH, do Thiago Enche, que já tocou com a Tequila também. Então, a gente lançou essa música, e é uma música que fala, ela não fala sobre o perder, sobre o sofrer, ela fala da esperança de seguir em frente, mas nunca esquecer o legado. E fala, rosas são rosas brancas. E na hora, eu peço para as pessoas ligarem a luzinha do celular, No porque show, né? aquela luzinha vira uma rosa branca. Tá entendendo? Sim. E, cara, e o refrão que aparece só no final é rosas são rosas, rosas são rosas, rosas são rosas brancas. E aquilo vai até o final. E as pessoas... Aquilo começa a gerar uma catarse no povo, o povo pulando, dançando com aquilo ali. Uma música que foi feita num momento de dor, mas que traz uma energia muito grande para as pessoas. Ela tem um sentimento, a música é muito forte. É isso, ela tem traz lembranças, ela mas não é aquela coisa que faz continuar, né? Qual que era o nome da tua avó? Era Custódia. Custódia. Não é que a Custódia... Não, mas vai... ela me dizia tudo isso, de seguir em frente, isso, o legado. Isso, não é assim... Não desiste. Exato, não é que... Olha pra frente e vai. Quando tu te lembrar da pessoa, não vai ser assim, lembrar do momento dolorido com a pessoa, Sim. mas da pessoa te incentivando, faz melhor. Cara, sacou? Essa música foi assim, tão incrível que eu fiquei, meu Deus, cara. E ela foi lançada, foi lançada, Giancarlo, num momento... Eu não fiz um alarde de divulgação. Sim, a gente quis lançar ela para ela ir caminhando com as pernas dela. Sim. E está acontecendo. As pessoas estão descobrindo a música. Entra lá no... Quem está boiando aqui na nossa... entra lá no Spotify, no Deezer, põe lá a Rose, Duda Calvin, tá? Compartilha, manda para os seus amigos, dá uma sacada na letra. É uma música muito especial e é a primeira de várias músicas que estão vindo aí. Tem sentimento, tem pegada e isso que é importante. Tem história, né? Porque não é aquela coisa, vamos fazer rapidinho, aquela coisa, né? Às vezes acontece, tem músico aí que baixa, sei lá, o espírito e o cara fez a letra. E é sucesso. Caindo da Tequila eu fiz em 5 minutos. 5 minutos. Duda, olha só, temos ainda mais algumas coisinhas aqui, não vou ocupar o teu tempo, tu é super ocupado, mas o que tu acha da gente falar rapidinho da história que tu queres fazer? Tu vai fazer um compilado tipo Mate-me, por favor, ou tu vai fazer o teu livro numa história mais diferenciada? O livro lá que conta do Velvet Underground, a história do punk no começo. Eu tô escrevendo um livro, né, contando... Primeiro, o livro era contando as histórias na Tequila Baby, né? Tem muita história, gente. Só pincelou aqui, né, pessoal? Aí depois o livro começou... Eu comecei a entender que o livro estava caminhando para uma outra coisa, contando os acertos, mas principalmente os erros de uma banda, de um músico, de um ser humano. Tá entendendo? Que acontece em tudo que é E aí, profissão. cara, as pessoas que viram, assim, acharam infinitamente mais interessantes essas histórias das coisas erradas, porque, galera,
pouca gente sabe, mas vamos trazer para psicologia, para ciências sociais da coisa. Claro. Um músico, ele tem que ter um ego muito grande de querer fazer um show, tá na frente do palco, as pessoas olharem para ele, ou seja, é um exercício de ego. Não é fácil. É um exercício de ego. Não é fácil. E como é um exercício de ego, ele também traz pro ego, o ego eu, né? Sim. O ego do músico, às vezes uma perigosa certeza de que está fazendo as coisas certas. E às vezes ele está só fazendo cagada, certo? Eu conto, por exemplo, que a gente estava lançando um disco chamado... Um exemplo, né? A gente estava lançando um disco chamado Sangue, Ouro e Pólvora, e tinha uma música que a gente queria que fosse a música de trabalho, chamada Voltas na Sua Cama. Legal, música bacana e tal. Mas tinha uma musiquinha lá, um patinho feio, chamado Velhas Fotos. E a gente nem curtia muito a música. E todo mundo dizendo, essa música é legal, essa música é legal, essa música é legal, essa música é legal. Cara, a gente lutou até o final para não ser Velhas Fotos, essa música de trabalho. E aí, de tantas pessoas nos falaram, a gente, tá, beleza, essa vai ser, então vamos ver, já que vocês querem, né? Cara, aí a música se tornou a música mais tocada na região sul e no sudeste do Brasil naquele 99, 2000. Ou seja, nós músicos às vezes temos certezas absolutas de grandes erros, mas não de grandes acertos, tá entendendo? Só depois a gente vai entender que são certezas absolutas de grandes erros. E aí eu vou contando histórias, assim, do tipo, puxa... Eu vou comprar, você é o primeiro a comprar, hein, galera? Daí o livro acabou caindo... primeiro teve esse negócio contando a história daqui, depois os erros e os acertos, e acabou sendo um manual, acabou indo por um... É quase como uma... É muito louco, né? Lembra muito aquelas coisas de autoajuda, do tipo assim, músico, não esqueça que por mais que você seja músico, você tem que ensaiar, você tem que... Mesmo a tua música tocando em todos os lugares, fazendo show toda semana, tu tem que ensaiar. Porque o que vai acontecendo? Cada vez você vai dando uma cara diferente para a música, quando tu vai ver, tu já está executando a música completamente diferente do disco. E as pessoas foram no teu show por causa daquele teu disco. Então eles querem ouvir aquela música com pelo menos alguma coisa parecida daquele teu disco. Sim. Tu pode até fazer uma versão diferente. Então nada mais justo tu tocar a versão que tu tinha, a versão diferente, mas executa as duas. É um respeito para com o público, né? E aí, vou contando isso, tipo assim, cara... vai ser muito demais. Eu falo, por exemplo... Já quero esse livro aí, meu. Eu falo, por exemplo... Ele nem sabe, ele vai ficar sabendo agora o que eu vou falar. Eu falo de um camarada meu, uma pessoa que eu respeito muito, que é o Lucas da Fresno, tá? Que é uma banda de punk rock, emotional core. E eu falo a primeira vez que eu ouvi a banda, eu fui para uma entrevista numa rádio, não vou citar o nome da rádio, e os caras da rádio, agora tem essas bandas emo aí e tal, tocando. Eu falei, eles perguntaram o que eu achava. Eu falei, cara, eles estão de parabéns, porque enquanto um monte de gente desistiu de fazer o show, esses caras desta banda emo estão levando o rock adiante. Verdade. E podem dizer que o estereótipo deles não tem nada a ver. Cara, pelo contrário, eles estão levando o legado do rock, do hardcore, do punk rock, do metal para frente. Talvez uma pessoa que vai escutar a música deles vai descobrir da música deles uma Tequila Baby, de uma Tequila Baby vai descobrir um Duda Calvin, do Duda Calvin vai escutar um Ramones, do Ramones vai até lá um Beatles, certo? Mas precisa de um start, precisa de uma chama começando tudo isso. Então, eu falo dessa história do Fresno, falo do NX0, falo de várias bandas que, de um jeito ou de outro, no decorrer da minha vida, eu vi que aquilo era muito mais agregador do que separador. Sim, é o tipo... coisa de brasileiro, né? Gozar de alguma coisa que não tem nada a ver, assim, mas os caras estavam agregando, são uns baitas músicos, né? E aí eu escutei a banda e outra coisa, eles começaram a gravar num estúdio que o baixista da Tequila
criou. Sim. Ou seja, tem muita coisa a ver. Sim. O Lucas, quando agora a gente fez o show lá do Araújo Viana para arrecadar alimentos e doações para as vítimas da enchente, ele falou para mim, cara, tô realizando um sonho de menino, que é tocar com o vocal da Tequila Baby, Velhas Fotos. Ele sempre queria tocar Velhas Fotos. Aí tocou o Lucas, tocou o Vavo, que é o baixista, e tocou o Guerra, que é o baterista, que nem bateria tinha no dia. Ele conseguiu um bumbo legueiro para tocar Velhas Fotos. Cara, do Gessinger? Não? O bumbo legueiro, não sei se era do pessoal do Gessinger ou se era do... Ele do usa, 50, né? Não, acho que era os 50 tons de preto, das meninas 50 tons de preto. Tá. Ou não sei, eu acho que era dos 50 tons de preta, e tinha um outro bumbo legueiro que era dos Fagundes. Os Fagundes, com certeza. Mas mandar um abraço pra galera das 50 tons de preto, pessoal dos Fagundes e o pessoal do Beto Gessinger, porque de alguns deles eram os dois bumbo legueiros que estavam no palco. E ele tocou, mais uma pessoa lá tocou, não me lembro quem, porque estavam nas costas, assim, e a gente tocando pro público. Aí foi o momento que o Araújo Viana todo levantou, dançou e cantou, ou seja, a música ela é muito mais agregadora do que separadora. Sim, Tá a música entendendo? salva vidas, o A rock música salva, salva. como diz o Ney Vansória, né? E Velhas Fotos também é bem peculiar a história, né? Porque o compositor é um grande amigo de vocês que acabou indo para os Estados Unidos, virou evangélico. O Bibi, o Fabiano, ele é pastor hoje nos Estados Unidos, ele fez Velhas Fotos, e sabe que eu converso com ele muito frequentemente. Sim. A gente fala, imagina, a gente fala sobre espiritualidade, sobre como é a vida lá nos Estados Unidos, sobre música, ele é compositor ainda, ele faz músicas gospel, né? Eu falei pra ele, cara, um dia ainda quero cantar uma música gospel contigo. Eu acho demais esse negócio de, cara, com refrões muito bem trabalhados, a música é um cantar difícil, sabe? É uma estrutura que eu tenho que respeitar. E olha que interessante, ele me falando assim, Duda, o meu ápice foi fazer a letra de Velhas Fotos. Depois que eu fiz aquilo ali, eu sabia que eu não ia conseguir compor nada que chegasse aos pés daquilo ali. Então eu resolvi compor coisas numa outra perspectiva de vida. Saiu no auge. Ele saiu no auge. Saiu no auge. Cara, brilhante discurso, sabe? Eu falei assim, cara, tu é o melhor. Eu falei assim, então nós nunca vamos ter novas fotos. Ele falou, talvez não escrita por mim, mas se tu escrever novas fotos, eu vou te dizer, pô, ficou bom ou ficou ruim. Sim, mas eu te ajudo a ter toda o feeling e a motivação para isso. Eu falei, cara, que maravilhoso. Duda, estamos chegando ao fim aqui do Alternativo, né? Gostaria muito de te agradecer, foi demais essa tua participação. Deixa aí as tuas plataformas para quem não te conhece, deixa um recado também para o jovem que quer ter a sua banda, que também tem um plano B aí, você como professor, que não deixe de parar de tocar. Eu tinha banda lá, mas nasceu meu filho, né? Que hoje já tenho 24 anos e eu larguei tudo, larguei a banda, mas eu poderia continuar como hobby, né? E hoje eu toco como hobby e tal, mas não deixem de tocar, toquem como hobby, não precisam ser o Duda Calvin, não precisam estar no mainstream, né, pessoal? Eu comecei a tocar nas horas vagas. Na época eu dava aula no colégio de aplicação da URGS. Na aplicação, na agronomia ali. Eu era bolsista. Não era nem na agronomia, ainda era no Prédio Azul, ali no centro da URGS. Por falar nisso, eu lembro de uma história antes de encerrar, então. Festa da URGS, 90 e poucos ali, 96, estava tu e o James subindo e tu falando, os caras têm que fazer assim, não sei o que e tal. E aí, eu olhando assim, a galera ficava muito assim, Tequila Baby, eu tô escutando Pantera, Tequila Baby, porque as gurias gostavam muito de Tequila Baby, né? E os guris ficavam, os gurizinhos, nós, assim, um pouquinho mais novos. E aí vocês subindo. Aí eu olhando assim, mas só que eu fiquei te olhando assim, tipo, que legal, o cara ali, curto o som do cara, meu. E aí o James me olha assim, tipo, não quero encrencar com esses caras, não. Ele meio que protetor, meio assim, né, rolando uma relação de irmão, assim, e aí eu pensei em te fazer essa pergunta, porque o teu show tá muito maneiro, e eu sei que vai dar super certo, mas tem essa possibilidade ainda da Tequila Baby voltar também? Cara, não, a gente nem pensa nisso aí no momento, né? Sim. Não tem perspectiva nenhuma disso aí.
E o bacana é que foi uma história, né? A história da banda é muito engraçado. Uma banda quando para, ela se torna mais importante do que quando ela está viva. Tá entendendo? Então, eu acho que todo o legado da Tequila está influenciando uma galera nova que vai fazer, tomara, e eu torço muito para isso, músicas até melhores do que a Tequila, porque eu acho que a música tem que dar uma continuidade, né? Mas, te falando desse show aí, eu acho que foi o show Festa dos Bichos, na Praça da Encol. E tu sempre falando assim, e ele assim, meio que te protegendo, assim, né? Ele meio broncão. Até mandar um abraço, ele é um cara super elegante, super gente fina também. E aí, cara, a gente nesse show da Festa dos Bichos, a gente tocou, acho que até um FX no show. Tocaram, sempre. A gente ia pra ver, a galera gostava, mas só que a gurizada foi começar a gostar mais a partir do segundo disco, né? Isso mesmo. Porque o primeiro as gurias, eu tinha a Bina e a Bianca que andavam com a gente. E o Duda do Leão. Ô, meu, mas o interessante dessas coisas todas é que a música, ela traz isso nas pessoas. Tu, às vezes tem uma estranheza, depois tu começa a curtir. Com o Ramones comigo foi mesmo. Eu escutei o Surfing Bird e falei, estranho, legal, mas estranho. Depois foi a ser a banda que eu mais curti. Tá entendendo? A banda que me incentivou a montar uma banda. E vocês chegaram na época harmônica em Porto Alegre, na época que o Ramones, assim, em Porto Alegre era tudo. Mas eu perdi o fio da meada quando tu falou isso aí, que tu fez uma pergunta antes. A do... Que eu ia responder, daí tu falou isso aí. Se a Tequila tem chance de voltar, talvez. Antes disso. Agora eu não lembro. Não lembro mais também, deixa eu pensar. Tu falou uma coisa e a gente parou para falar sobre o show vocês foram, tocaram, aí tu estava argumentando. Não, mas antes disso fez uma pergunta. Agora eu não lembro. Não lembro mais também. Agora não lembro, ficou pra história também. Mas eu me lembro que era assim, tipo, tem que voltar naquela resposta. Agora, infelizmente, depois a gente vai ver na edição. O interessante dessa coisa da música é que ela rejuvenesce a cada nova geração que volta escutando aquele som. É o que tá rolando no teu show. Que é o que tá rolando no show. Tá rolando no teu show. Tá incrível. Tu imagina, eu nunca imaginei... não, lembrei, peguei o fio da meada. Que tu perguntou, que tu falou que tocava por hobby. Parei pelos compromissos, né? Nunca cara, fui de família a formação minha na música... Trabalhar. Eu tinha que trampar, eu fazia federal na época, e eu só tinha os sábados e os domingos para poder fazer alguma coisa. Justo. E aí, cara, eu nunca pensei, eu nunca pensei... Me faltou uma orientação. Eu nunca pensei em fazer uma música própria. Eu nunca pensei em fazer... Vamos lá, a gente montou uma bandinha, ensaiava dentro da casa do Paulo Stenz, que era o outro vocalista que cantava comigo, na época da Fita Demo. A gente só tocava covers. De uma hora para outra, a gente fez uma musiquinha nova. De uma hora para outra, nos convidaram para tocar no aniversário. Sim. De uma hora para outra, surgiu a oportunidade de tocar no Garagem Hermética para 7 pessoas. O Garagem. De uma hora para outra, surgiu a oportunidade de fazer uma fita demo. Que era, e para quem não sabe, fazer uma fita demo não era assim, que nem hoje. Pega celular, vai para estúdio e é por hora, e os caras chatos pra caramba não faz assim. De uma hora para outra, a fita demo a gente leva na Ipanema FM, no programa Brasileiros do Rafael Brasil, do Alexandre Brasil e com a Kátia Suma. De uma hora para outra começa a tocar na programação da rádio. Não foi nada pensado. Sim. A gente sequer estava preparado para aquele momento. As coisas foram acontecendo. O que eu digo, a dica que eu digo, e está no livro falando disso aí, nesse livro que eu estou escrevendo fala disso. A grande dica que eu acho que o músico pode dar para a galera que toca é que aquela música faça tu se divertir. Que aquela música faça tu ter um prazer de estar executando ela, nem que seja no estúdio,
nos fundos da tua casa. Sim, Nem que seja num estúdiozinho alugado. Nem que tu não faça na vida nunca, sequer, um show, mas ensaie. E outra coisa, Duda, que tu diz muito, não te cortando, mas rapidinho assim, ó, seguir em frente, cara, seguir em frente, não queira se comparar lá com a japonesa de 2 anos que toca muito, que a gente liga hoje no YouTube, tá lá. Não, compra um instrumentinho barato, monta com teus amigos e segue em frente, como a Tequila sempre disse, segue em frente. Eu parei porque tive que trabalhar tudo hoje, voltei, tô ruimzinho ali tocando, mas vou seguir em frente no meu hobby. Me dá satisfação, pessoal. É importante ter um hobby também. A música, eu falei que a música é uma diversão, né? Não. Se tu me permite, eu vou reformular e ressignificar a frase. Sim. A música é uma terapia. Justo. Entendeu? Justo. Às vezes ela não vai trazer diversão, às vezes ela vai trazer introspecção. Mas ela é uma terapia. É necessário fazer a música. O Goethe já falava, a vida sem música seria um grande erro, né? Isso aí. A música, ela é uma terapia. Tu coloca nas músicas os teus anseios, as tuas vivências, os teus erros, os teus acertos. Tu, às vezes, dedica uma música, uma energia muito grande e não foi nada, não aconteceu. Às vezes, numa música, tu nem coloca uma energia tão grande, nem uma expectativa tão grande, e ela é que deu certo. Ou seja, a música, essa história da música na vida da pessoa é mais ou menos a vida do ser humano. Isso aí. Vou estudar, vou fazer um concurso para tal coisa, vou trabalhar com tal coisa, não quero mais isso, quero mudar de cidade, não quero mais isso, quero voltar para tal lugar. Ou seja, a música é um retrato da vida do ser humano, da vida da humanidade. Importantíssimo, cara, o toque do Duda e ter o plano B, né? Ter uma carreira e outra coisa que você também gosta, né? Professor de história, eu fui pagar a primeira conta, minha primeira continha. Quando a vida começa a perder graça quando vem os boletos. O meu primeiro boletinho, não boletim, foi olha só, a banda de 94. Eu fui pagar a minha primeira conta no final de 98. Pra te ver. Tá entendendo? Imagina. Ou seja, teve muita tentativa, muito vamos em frente para as coisas começarem a acontecer, certo? Ou seja, gente não existe. Tem gente que monta uma banda, 1 ano depois já tem um sucesso, tem gente que 10 anos depois vai ter sucesso, tem gente que 20 anos depois vai ter sucesso, mas uma coisa é normal. Existe uma regra. Todos esses insistiram. E eu vejo na formação Tequila e do Duda, tu não buscou sucesso, né, Duda? Tu buscou fazer que o punk rock desfaça você mesmo e que a música seja alegre, né? Que seja algo para frente, siga em frente. Aí tu tem o teu subterfúgio, tuas outras profissões que também são algo interessantíssimo. O faça você mesmo, eu sei que tu falou, é o grande mote da Tribos Produções. É isso aí. Eles fazem, eles produzem, eles executam, eles buscam os meios, Glaucio e a galera da Tribos Produções, e inventam as coisas. Uma galera, a Glaucia é nossa produtora, é manager lá, ela fez um curso, ela é formada na faculdade de mídia. Para fazer tudo isso tem que ter uma formação. Tem que ter um conhecimento muito grande de mídias, divulgação. De estruturar todo o trabalho, de planejamento. De trabalho. Coisa que, às vezes, o músico sozinho não consegue ter isso aí. Vamos ser francos. A gente é muito egocêntrico, né? Para achar que a gente pode tudo, mas a gente não pode, não. Mas, olha, Duda, imensa satisfação de ter aqui. Sou teu fã, porque, olha, trouxe NoFX, trouxe Bad Religion. Esses caras, para mim, foram muito importantes. A sua música foi muito importante para mim. A banda Tequila foi muito importante para mim. E fora aquelas épocas da Bina e da Bianca lá, que eu ficava meio bravinho. Que tu era o galanzinho será lá. Que elas ainda... Elas estavam lá no palco. Como é que é o nome? Bi e Bianca? Bi e Bianca. Bi e Bianca, contamos com vocês. Apareçam nos shows. Feito. E é isso, pessoal. Mais um alternativo. Uma imensa satisfação, Duda. Muito obrigado. Feito, meu velho. Um abração aí. Obrigadão.
podcast alternativo. A cada episódio, uma verdadeira imersão musical e cultural. Apresentação: Giancarlo FRC.